compromisso é com a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que estiver fora da palavra de Deus, onde a palavra de Deus não estiver operando, o conselho é que você não deve estar num ambiente desse. De maneira que o medo é um avanço satânico na nossa vida. A pessoa pode até dizer, eu posso sair à noite, né? Só que há um risco iminente. Eu tenho medo de sair à noite. Eu poderia até sair, mas eu tenho medo. Tem pessoas que têm medo de ir ao culto. Tem pessoas que têm medo de andar sozinho. Cuidado excessivo. Há pessoas que vêm adorar a Deus e depois entram numa vida de cativeiro. E assim que na igreja está cheio de pessoas que testemunham exatamente dessa maneira. Querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Na vitória, irmão, Deus te abençoe. A paz do Senhor. Aleluia, irmão. Aparência de crente. A pergunta é, esse é o teu testemunho? Olha, se você não entender esse princípio, então não vamos entender a mensagem que estamos ministrando. A palavra diz que nós somos luz, somos sal, trigo, semente, pão, sacerdote. Estamos sentados nos lugares celestiais. No entanto, estamos bem sentados na cadeira, acomodados, não é isso? Então entenda que é um livro espiritual. Repita comigo. A Bíblia é um livro espiritual para um povo espiritual. Então vejamos algumas condições. Vamos falar um pouco sobre a visão do reino, né? Agora, para entendermos esse reino, ou qualquer outro reino, seja reino de Deus, reino de Satanás, reino da música, reino das comunicações, reino da educação, para entendermos qualquer reino, temos que entender 3 coisas básicas, 3 coisas muito importantes. Primeiro, todo reino tem um rei. Primeiro tem que haver um rei, certo? Segundo, tem que haver um povo que se submeta ao rei. Então, o rei tem um povo. O povo que se submete a um rei é um reino. Porém, há uma terceira parte que muitos não compreendem. Sim, todo reino tem uma jurisdição, ou seja, uma área onde se possa exercer o seu mandato. Uma área. Um reino tem limites. O reino ele tem uma circunferência de operações. E o maior problema de muitas pessoas é que elas, em relação ao reino, elas não sabem onde e quando podem operar. Esse é o maior problema. Que muitas vezes a pessoa inserida no reino, ela anda numa esquizofrenia total. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe de onde ela saiu, de onde ela veio, ela não sabe para onde ela está indo, não tem foco. É como se a pessoa estivesse à deriva, ou então estivesse indo com as outras, ela vai na onda das outras pessoas, na onda da situação, na onda das circunstâncias. Então quero trazer uma revelação que vai te ajudar muito. Você tem um conhecimento gravado na sua mente, ok? Porém, esse conhecimento precisa ser gravado no seu espírito. Sim. Não deve ser o que você pensa, o que você sente, ou se emociona, ou aquilo que você tem vontade. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, está escrito o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muitas pessoas não entendem esse princípio. Em todo o reino, há 3 tipos de pessoas. Entenda. Há servos. A minha pergunta é: quantos são servos de Deus?
Talvez você que está nos ouvindo poderia responder positivamente: eu sou servo de Deus, né? Se estivéssemos num ambiente aí de uma ministração, de uma congregação, eu acredito que muitas pessoas levantariam a sua mão confirmando que são servos de Deus. Os servos, porém, são escravos. Nunca sabem nada e sempre fazem aquilo que mandam. Vive a vida em uma incógnita. Não sabe o porquê, somente fazem aquilo que mandam. É exatamente isso. Pergunta: quantos querem ser servos agora? Porém, você tem vontade de ser servo, não é verdade? Há outro tipo de pessoa no reino. Existem os amigos. Aí eu repito a pergunta: quantos são amigos de Deus? Bom, ele diz: já não vos chamo de servos, mas sim de amigos. Os amigos conhecem em parte algumas coisas. Os amigos não sabem tudo, porém eles compartilham de alguns segredos, não é verdade? E quantos são amigos de Deus? Quantos querem ser servos agora? Entenda, há uma terceira categoria no reino: aos filhos. Agora você começa a entender, não é? E aí eu pergunto: quantos são filhos de Deus? Aí, com convicção, você pode levantar a sua mão, ou você pode dizer: sim, eu sou filho de Deus. Eu quero te dizer que os filhos sabem tudo. Os filhos têm direito à herança. Os filhos entram no escritório do pai, derrubam o telefone, o vaso, mexem nos papéis do pai, enfia a mão no bolso do pai, apanha o dinheiro e vai correndo comprar doce. E o pai olha e diz: que bonitinho, é parecido com o papai. É assim. Então, os servos não herdam, nem os amigos tão poucos. Quantos são amigos agora? Estamos aprendendo ou não? Ok. Então a conclusão é: servimos a Deus por amor, porque somos seus amigos, mas acima de tudo isso somos os seus filhos. Então você não serve a Deus por obrigação. O servo, o escravo, serve o seu senhor por obrigação, ele é obrigado. Os amigos, por conveniência, mas os filhos não. Os filhos, eles servem o seu pai sem nenhuma condição, sem estabelecer condição alguma, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é dono de tudo, aquilo que o pai tem. Agora, falando sobre a soberania de Jesus, né? Que é exatamente a palavra de Deus. Falando sobre a residência oficial de Jesus. Em Efésios, no capítulo 1, versículos 20 e 21, está escrito o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ainda em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 ao 3, está escrito o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém, amados. Tenha cuidado para que não se esqueça dessas coisas. Essas coisas que acabamos de dizer, que acabamos de ler. Sim,
Primeiro, não se esqueça que ele é o dono de tudo. Herdeiro. Cristo é o herdeiro de tudo. Segundo, ele é o criador de todas as coisas. Cristo fez o universo. Poderemos até dizer o multiverso, melhor dizendo, né? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ainda a carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo nos revela o seguinte, pelo Espírito Santo. Capítulo 1, versículos 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ainda em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, a palavra nos revela o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então veja, amados, que Jesus, ele é o nosso Deus Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é Deus e ele que criou todas as coisas. Jesus é o Deus revelado aos homens. Então, não há essa situação, eu quero ter um relacionamento com o Pai, eu quero ter um relacionamento com o Espírito Santo. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é a revelação, é a luz. Jesus Cristo é o autor. Então, só podemos ter comunhão com o Pai em Jesus Cristo. Só podemos ter comunhão com o Espírito Santo em Jesus Cristo. Ok? Próxima aula continuamos a partir desse ponto. Pai, muito obrigado. Entendemos que a Tua palavra nos revela a Tua verdade. A Tua verdade que tanto necessitamos e por ela vivemos. A todos os que nos ouvem, que a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, a Tua misericórdia os alcance onde quer que eles estejam e que o Senhor os proteja, os livre, o Senhor os guarde, ó Deus, e o Senhor os conduza em vitória.